O tema de hoje, então, não há mais tempo a perder. Você pode repetir comigo? Não há mais tempo a perder. Será uma mensagem rápida, eu acredito, para aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas nós entendemos que sim, estamos vivendo os últimos tempos e temos falado isso com algumas pessoas, de que não há mais tempo a perder. Não há mais como ficar focando em coisas secundárias. Deus nos chama a uma atenção especial, Deus nos chama a uma aceleração e nós não queremos tirar os olhos disso. Nós temos aqui dois textos, eu quero passar aqui para você, não sei se está... Pode passar, João, primeiro slide? E aí eu acho que o passador deve estar por aí. Aí. Só passa... Ah, tá, vamos ver. Aí. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E também em Romanos 13, 11, façam assim, compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Irmãos, não há mais tempo a perder. Às vezes ficamos batendo boca, discutindo coisas que já eram para avançar, que já era para passar. Isso em todas as áreas. Pode ser na sua empresa, pode ser na sua igreja, pode ser na sua casa, aonde você estiver, na sua organização. Às vezes falamos de coisas que não fará nenhum efeito. Então nós queremos aqui trazer um senso de compromisso, um senso de urgência para a nossa vida e também para esse último tempo que nós estamos vivendo. Sim, nós acreditamos que os tempos estão aí, que o fim está próximo e nós não queremos perder tempo com aquilo que não precisa da nossa atenção. Eu quero fazer um adendo aqui. É fácil, não sei se você concorda comigo, mas é muito fácil nos distrairmos durante o dia. É ou não é? Você começa com uma atividade, você começa a ler um livro, daqui a pouco você já transitou para outro assunto. Você começa numa tarefa, e para quem tem ali o famoso TDAH, é pior ainda. Você começa numa atividade, quando você viu, o que eu estou fazendo? Estou vendo um vídeo de cachorrinho, dando mortal. O que é isso, né? Esses dias apareceu um vídeo para mim, um rinoceronte assim, dando mortal. Aí eu falei, ué? Aí não, é IA, não existe isso aí. Irmão, é muito fácil você perder o tempo quando você não está focado. Passa o dia e, por vezes, não fazemos muita coisa. Isso é porque estamos nos distraindo. E na minha introdução eu quero lembrar você que Jesus, em seus 3 anos e pouquinho de ministério, ele virou o mundo de cabeça para baixo. Literalmente, ele foi o grande... a cabeça, idealizador, foi aquele que puxou o responsável, o nosso Salvador. Começou ali o que nós conhecemos como cristianismo líder, daquele movimento a que nós damos a nossa vida hoje, que salvou a cada um de nós. 3 anos e meio, alguns historiadores trazem. Sabe o que é isso? É o poder de você focar em uma tarefa. É o poder de você saber que não há tempo a perder. Você então canaliza a sua energia, o seu tempo e os seus dias naquilo que realmente importa. Agora, grave isso. Não é sobre ativismo religioso. Não é sobre fazer, ter que fazer. Não, nós não pensamos dessa forma. Mas é uma vida intencional que será uma vida frutífera. Jesus sabia da sua missão e ele então não perdeu tempo. Nós, como cristãos, também temos que saber a nossa missão e, dessa forma, não perder tempo com coisas secundárias. Dito isso, que não há mais tempo a perder, que você deve aproveitar cada oportunidade, porque os dias são maus, eu quero compartilhar aqui 3 princípios que vão nos ajudar nesse entendimento
que nós acabamos de ver de que não há mais tempo a perder. E o primeiro, já vou entrar aqui direto, está aqui, ó. O inimigo quer nos distrair. Você pode repetir comigo isso? O inimigo quer nos distrair. A Bíblia fala, e eu quero ler esse texto com vocês. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amigo, a nossa luta não é contra as pessoas. Quando você entender isso, você vai parar de achar que foi culpa da sua esposa, culpa do seu marido, culpa do chefe, culpa do político. A nossa luta já tem um inimigo. Ei, já tem um inimigo. E esse inimigo, eu garanto para você, não é sua mulher. Às vezes pode parecer, né? Mas não é. Tô brincando. Contém ironia, né? O nosso inimigo é o diabo. A nossa luta não é contra a carne, é contra o reino das trevas. E entender isso muda toda a nossa estrutura na nossa mente, de que a nossa luta não é contra carne e sangue. Uma outra verdade sobre que o inimigo quer nos distrair, está aqui. Segunda Pedro, diz assim, 2 Pedro 1,8, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, e eu já leio para você quais são essas qualidades, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. O que o diabo quer, o que o inimigo quer é distrair você, para que você fique o quê? Essas duas características, repita comigo, inoperantes e improdutivos. Um cristão inoperante, ele não serve. Um cristão improdutivo, ele não vai ser uma arma no mundo espiritual. Ele fica parado, ele fica, pense num carro. Se tem uma peça parada, ela fica improdutiva e ela vai acabar com todo o resto do carro. Ela vai acabar com o motor, talvez não na hora, mas passados anos, isso vai danificar meses, dias, a depender do caso. Então, o inimigo, ele não quer que você saia da igreja. Ele não vai aparecer com um chifre e aquele tridente e um rabo, não sei o quê, e fazer haha. Não vai, irmão. Para com isso. Ele fica na dele e ele lança mentiras para te tirar de um lugar de conhecimento, porque o que está aqui nesse texto, o apóstolo Pedro fala assim, ó, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Fale comigo, virtude. Conhecimento. Vamos lá, gente, me ajuda aí. Virtude. Conhecimento. Domínio próprio. Perseverança. Piedade. E fraternidade. E a fraternidade, o amor, depois ele fala também. Se vocês estiverem crescendo nisso, amor, fraternidade, piedade, uma vida santa, domínio próprio, você será o contrário que aqui está falando. Alguém, entenda comigo, alguém que não está crescendo nessas virtudes se tornará improdutivo e inoperante. Mas o contrário também é verdade. Alguém que está crescendo em amor, em piedade, em domínio próprio, será produtivo e operante. Deus quer levantar um povo produtivo para a glória do seu nome. Deixa eu te falar algo. As pessoas que mais vão impactar, seja uma sociedade, seja um núcleo pequeno, seja um núcleo familiar, seja uma empresa, seja uma área da sua empresa, da política que seja, será alguém que é produtivo e operante, é alguém que está atento às necessidades daquela situação e fará algo acontecer. Deus não nos criou, Deus não morreu em nosso lugar para que eu seja inoperante e improdutivo. E aqui cabe uma pergunta. Ao olhar para a sua vida, ao olhar para dentro de você, você tem sido uma pessoa produtiva para o reino de Deus? Você tem sido uma pessoa operante? E aqui lembra sempre disso. Não é uma lista de regras, não é fazer para ser,
Você faz porque você é. Muda a mentalidade. Eu não faço para ser aceito. Eu já sou. Nós cantamos aqui, ó. Eu sou o filho de Deus. Eu não sou escravo do medo. Eu sou o filho de Deus. Mas isso é uma realidade que você precisa entender. Você é. Você é. E não porque você faz. Isso é o mundão que ensina. Quanto mais você faz, mais você é. Não, nós já somos filhos de Deus. Mas porque somos, fazemos. Faz sentido isso? Porque somos, iremos produzir. Iremos nos tornar operantes, produtivos para a glória de Deus. Uma outra coisa que eu finalizo esse primeiro ponto, de que o inimigo ele quer nos distrair. Está aqui, ó. A 1 Pedro 5,8. Esse texto é incrível. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, mais uma vez, o inimigo nosso é o diabo, irmão. É ele, está aí, sempre foi. Ele anda ao redor, em outras traduções fala ao derredor, como o leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Esse é o intuito de Satanás. Esses dias eu estava vendo uma história, né, ouvindo sobre safari, quem já, né, os safaris da vida. Alguém já foi a algum safari aqui? Só mal no zoológico, né? Tá. Ali você vai naquele safari, e aí eu estava vendo sobre isso, e o guia, ele tem uma instrução no safari. O safari você entra ali num carrinho aberto, e é a mata aberta, então é leão, é rinoceronte, é tudo que a África ou o local tem para oferecer. Mas no safari tem uma regra. O guia, ele fala bem assim, ó, nós temos aqui um grupo de 15 pessoas, por exemplo. Nosso grupo tem 15 pessoas. E o guia fala assim, ó, a regra do safari é andar em fila. Primeira regra é essa, andar em fila. Segunda regra, se alguém quiser tirar foto, todo mundo tem que parar, aquela pessoa tira a foto e depois o grupo anda junto. A terceira e última regra, não pode numa linha, tá numa linha, não pode sair da linha para a esquerda nem para a direita. Porque se você sai da linha, quem já pegou aqui a ideia? Se você sai da linha e o leão te vê, irmão, ele vem para cima. E o guia fala assim, ó, se você vê um leão correndo atrás de você, ele pode estar, isso é um dado, tá? Ele pode estar a 1 quilômetro, ele chega em 40 segundos até você. E aqui não tem nenhum Sansão ou Davi, né? Pelo que eu saiba, né? A menos que Deus te dê uma força sobrenatural, uma unção do alto, mas a regra é assim, ó. O guia se responsabiliza, só que a questão é que o guia tem uma varetinha de nada. O que vai fazer contra um leão? Ele tem as técnicas dele de parar aquele animal. Aqui a questão é assim, ó. Você está na linha, se você parar para tirar uma foto, todo mundo para, mas nunca afaste para o lado. Você lembra de alguma passagem que fala mais ou menos isso? Josué fala bem assim, ó. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Mantenha seus olhos em Jesus. E aqui eu quero trazer uma ilustração paralela, que esse guia é Jesus. O único que pode parar o leão é Jesus. É o Jesus. E não é o sangue do Cordeiro que nos livra, que nos purifica, que nos salva. É só Ele. Você não consegue lutar. Você não tem forças. Nós só lutamos em nome de Jesus. Toda a nossa arma, toda a nossa força não está no nosso braço, não está no seu currículo, não está no seu salário. Se você vencer o inimigo, não é porque você é bom, é porque o sangue de Jesus cobre a sua vida. É isso. Você entende isso? Essa é uma verdade bíblica. Então, terceira coisa aqui, ó. Ele quer te distrair. Quando você se distrai, ele vem te atacar. E nós queremos aqui trazer que esse primeiro ponto do não há mais tempo a perder, que você não se distraia. Que você não se distraia. O inimigo, ele só quer roubar a sua atenção. Olhe para o lado, e quando você olhar, você se torna uma vítima, uma presa fácil. E ainda sobre os leões,
ele vai atacar quem está isolado. Eu já falei isso e repito. Quando você sai da comunhão, que é onde Deus ordena a bênção, quando você está machucado, você vai se isolar. Porque ele vai entender, saiu da linha, saiu do grupo. E quando isso acontece, eu e você nos tornamos vítimas fáceis para o inimigo. Que você possa guardar o seu coração, que eu possa guardar meu coração e andar sempre na linha com os meus irmãos. Você entende dizer? Com os meus irmãos. Na comunhão há uma proteção, irmão. Na comunhão existe uma proteção que em outro lugar não existe. Aqui, em qualquer outra igreja, a comunhão te protege. Eu já falei isso e só repito agora. Tem uma segunda verdade de que não há mais tempo a perder. A segunda verdade é que eu preciso me desprender das bagunças da minha vida. Eu preciso me desprender, me desvincular das bagunças da minha vida. Olha o que diz aqui, ó, Hebreus 12:1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Irmão, livre-se de tudo que te atrapalha. O que tem te atrapalhado? O que tem te atrapalhado? E aqui eu quero ter uma conversa, de verdade. Imagina que a gente está numa mesa aqui agora. E a gente vai falar algumas coisas mais abertas no tema desse segundo ponto. Antes disso, eu quero falar que o pecado, aqui ó, pecado é pecado. Fale comigo, pecado é pecado. Pecado é pecado. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Amigo, pecado é pecado em qualquer lugar. E isso vai bagunçar a sua vida. Pecado não confessado, coisas mal resolvidas. Isso aqui é o antídoto para resolver pecado. Porque estamos passíveis, estamos sujeitos a errar, sim ou não? Todo dia podemos tropeçar, mas a ordem bíblica é não esconder. Fale comigo, não esconder. Irmão, quando você esconde pecado, quando você guarda lá no fundo do teu coração, quando você não confessa, porque é o que a Bíblia fala, você está acumulando sobre você um peso espiritual. E isso é bíblico. Você não vai prosperar. Eu falo olhando nos seus olhos, com o temor do Senhor. Mas quando você guarda pecado, não confessa pecado, a sua vida trava. Ela não vai para frente. Ela empaca. Você pode tentar no teu braço, você pode tentar de todos os jeitos, mas não vai. Aí você vem falar, poxa, pastor, está agorando a minha vida. Não, irmão, é a Bíblia que fala. Quando você não está frutificando, quando você não estiver prosperando, esse prosperar aqui, ó, é em todas as áreas. Com saúde, com plenitude de paz de espírito, com uma família abençoada, com irmãos, com coisas que não estão mal resolvidas com ninguém. Se tem alguma coisa travada, se tem alguma área da tua vida que falta resolver, das duas uma. Ou você faz algo para resolver isso e te livra de uma vez por todas e deslancha. O nosso sonho é que todos aqui possam deslanchar na sua vida com Jesus, possam voar tão alto como as águias e crescer com Jesus. Mas isso só vai acontecer se tiver uma liberação do seu coração. Às vezes você está guardando uma mágoa, às vezes está guardando ali uma palavra que foi colocada, e isso está travando e não vai fazer você prosperar. Irmão, receba essa palavra no seu coração. Prospere em todas as áreas. Livre-se. Livre-se. E eu quero te falar algo. Quanto mais rápido você se desapegar dessas, eu chamo aqui de tralhas, melhor para a sua vida. Quanto mais rápido você destralhar a sua casa, melhor para você. Melhor para quem está à sua volta. Quanto mais rápido você arrumar essa bagunça da sua vida, mais longe você vai. Mais rápido e mais longe você irá.
A grande questão é, arrumar a casa dá trabalho. É ou não é? Arrumar a casa dá trabalho. Lavar louça, arrumar, passar pano, ou alguma tarefa de casa que para você é um pouco mais desgastante, para mim é estender roupa, não sei. Não sei se alguém tem isso aí também, mas para mim estender roupa é um negócio assim, meu Deus, melhor bater a roupa em mim, não sei. Mas estender roupa é não sei se tem algum trauma com isso, mas lavar louça eu vou de boa, tudo assim, mas o tal de estender a roupa, quando a Raíza fala, eu já pego ali o notebook, já tô brincando. Mas é isso, arrumar casa, dá trabalho, mas é o que Deus quer para você, arrumar a sua vida. Seja alguém, amigo, olha para mim, seja alguém que saiba resolver conflitos. Eu te pergunto, você sabe resolver conflitos? Você sabe resolver problemas? O homem maduro, a mulher madura, ele vai saber resolver conflitos. Ele vai ter conversas duras, ele vai ter conversas mais desafiadoras, mas ficar com raiva é uma opção. Mas o maduro, ele avança nisso. O homem maduro, ele vai avançar nisso e vai crescer naquela área. E não vai dar brecha para que entre mágoa no seu coração. Faz sentido? E agora, eu quero dar nome aqui a algumas coisas. Estamos falando de desapegar, desprender das bagunças da minha vida. E eu quero ler aqui 2 textos. Um é de Romanos 13. Fala assim, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, revistam-se, encham-se, e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Irmão, quer mais clareza do que isso? Tem aqui, tem um mais claro aí. Gálatas, aqui são as obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas. Primeiro, imoralidade sexual, de novo. Impureza. A impureza pode ser no falar, pode ser no agir, pode ser no vestir. Libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, trazer disse-me-disse, olha, jogar um contra o outro, ciúmes, ira. Você é meio irado, irmão? Você está meio irada? Aqui, isso é obra da carne. Arruma essa bagunça, peça perdão, resolva. Você estourou com alguém? Seja homem, seja mulher, para voltar lá e pedir perdão. Para voltar lá e pedir perdão. Irmão, quantas vezes eu passei do ponto com algum filho meu e eu tive que ir lá voltar e reparar o erro e falar assim, filho, me perdoa, papai foi duro com você. Irmão, você às vezes é valente para atacar verbalmente, mas não é valente para ir lá pedir perdão. A grandeza de um homem está nessa capacidade de pedir perdão. A grandeza de uma mulher está na capacidade de você reconhecer os seus erros e falar assim, eu errei. E eu nunca vi alguém que vai, se humilha, pede perdão e não recebe o perdão liberado de forma genuína e sincera. Só que o que falta e o que nos prende é o orgulho. De eu falar assim para a Raíza, por exemplo, se eu pedir perdão da Raíza, o que ela vai pensar? Que eu sou fraco? Percebe que no final tudo volta como orgulho. O orgulho é a raiz de todos os males, irmão. Então, sonde o seu coração. Resolva isso o mais rápido possível, para que você possa, voar tão alto como as águias e glorificar o nome do Senhor. Amém? Faz sentido? Uma terceira verdade, essa é a última. Não há mais tempo a perder. Eu preciso falar de Jesus. Eu preciso falar de Jesus. Eu falava com o Fred esses dias. E a gente conversando ali, ele falou, pastor, não tem mais tempo a perder. Nós temos que alcançar pessoas. E eu concordo com o Fred. Nós temos que alcançar pessoas, porque o tempo está acabando. Sim, o tempo está próximo. Jesus está voltando, meus irmãos. Pessoas diariamente morrem e vão ao inferno. Isso é uma verdade.
Isso é uma verdade. A Bíblia fala aqui, ó, Marcos 16, essa é a grande comissão, que não é uma grande sugestão, irmãos. Está aqui. Disse-lhe, isso aqui é Jesus. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Irmãos, não há mais tempo a perder. O mundo precisa de uma resposta sua. Nós devemos ao mundo um posicionamento do nosso nível de cristianismo. O que nós queremos, irmãos, como igreja, como filho de Deus, nós queremos ser apenas consumidores do reino ou participantes ativos? Que tal vocês, nós estamos aqui dentro de um projeto mais um desse ano, que tal você já está orando, gerando em oração um amigo que você vai apresentar a Jesus, que você vai trazer para essa igreja, que você vai liberar uma palavra de encorajamento, que você vai investir no destino eterno de alguém? Essa é uma responsabilidade nossa. Nós não estamos envolvidos numa causa própria. Não é o meu nome, não é a minha empresa. Nós estamos envolvidos e estamos lutando e dando a nossa vida pela causa do reino de Deus. E isso, eu ouvi essa semana, irmão, não tem melhor investimento da sua vida. Não tem bolsa, não tem ouro, não tem dólar, não tem criptomoeda do que você investir o seu dinheiro para alcançar, para enviar pessoas para conhecer Jesus, para abençoar missionários, para enviar para missões, para usar esse dinheiro que Deus te deu. A Bíblia fala dinheiro sujo, para fazer amigos nas moradas eternas. Que tal você mudar um pouco a chavinha e falar, se Deus está me dando recurso, eu vou usar para abençoar o reino, eu vou usar para ganhar mais uma pessoa para Jesus, e não quer dizer que você vai comprar alguém, porque salvação não se vende, salvação não se compra. Jesus já pagou todo o preço, Jesus já pagou tudo, só que alguém precisa chegar, alguém precisa investir. E eu falava com alguém que para o mundo, o mundo é agressivo. Quem já foi do mundão sabe, o mundo ele chega de forma agressiva. Você chega numa cidade, por exemplo, quando você menos percebe, já tem alguém no teu WhatsApp chamando para balada, chamando para barzinho, chamando para festa, do nada você já está envolvido. Não tenho dinheiro, eu vou, te pego, eu vou, pago, deixa comigo, vou fazer o Pix. Aí quando é para Jesus, irmão, é um pisar em ovos que eu nunca vi. Não, porque se eu falar de Jesus, o que vão pensar de mim? Opa, tem alguma coisa errada, irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que nós devemos brilhar a nossa luz. A Bíblia fala aqui, ó, Mateus 5,16. Assim, aqui, ó. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Fale comigo, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Agora, Filipenses 2,15, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Mateus fala, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Amigo, a tua vida, ela está exposta. Os homens, as pessoas vão perceber. Mas lá em Filipenses, ele engrossa o caldo. Ele fala assim, ó, vai brilhar no meio. Ou seja, você vai estar lá no meio daquele povo. Você vai estar lá no trabalho. Seu trabalho deve ter pessoas que não conhecem Jesus, pessoas que ignoram muitas vezes o evangelho. Você está lá no meio e é lá que você vai brilhar como estrelas do universo. Agora, essa estrela que Paulo fala, ela só reflete a luz do sol. É Jesus, irmão. Nós não temos brilho próprio. Você não tem brilho próprio, eu não tenho brilho próprio. A glória toda é de Deus. Respinga e volta para Ele. Quem entende isso aqui, gente? Não, você não carrega para si essa responsabilidade. Não é a sua
a sua vida impecável. Não, nós somos mal na nossa essência. Se não é Jesus em nós, nós não temos nada. O Calvino fala, né? Tudo que você vê de ruim em mim, sou eu. Agora o que você vê de bom é Jesus. Irmão, o que tem de bom na gente é Jesus. O que tem de bom em você, mesmo sendo tão fofinho assim, é Jesus. Porque as nossas melhores obras, as nossas maiores obras, não passam de trapos de imundície. Isso não é uma depreciação à nossa vida. Não, pelo contrário. Isso é uma valorização de quem nos resgatou. De que nós somos apenas um vaso de barro. E o que vem dentro que é o importante. E é Jesus em nós. Cristo em nós, Paulo fala, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Agora, eu estava com um texto aqui, eu acho que é o primeiro. Eu não coloquei, mas eu coloquei aqui na minha anotação. Ainda sobre falar de Jesus. Isso que eu vou falar só por fora aqui. A Bíblia fala assim, ó, Tito 3,9. Tito 3,9, você pode anotar aí. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Tito 3,9. Nesse contexto de falar de Jesus, nesse tema de que nós não temos tempo a perder, precisamos falar de Jesus. Cuidado, para que você não entre em debates aleatórios. Daqui a pouco o teu amigo, ele só quer discutir com você, ele só quer medir forças intelectual com você, ele só quer saber quem conhece mais de Bíblia. Irmão, eu não me importo quanto você conhece de Bíblia, eu me importo quanto que você vive de Bíblia, porque conhecer até os demônios conhecem. O diabo conhece a palavra de Deus melhor do que muitos de nós. Inclusive, ele cita a própria palavra para Jesus, lá em Mateus 4. Mas ele é incapaz de viver uma linha sequer. Ele conhece a letra, mas é incapaz de viver, porque é no Espírito que nós vivemos isso. Você entende essa palavra? Então, ó, cuidado, é diferente. Se alguém tem alguma dúvida, é diferente. Agora, se o cara quer, vamos lá, vamos ver se tu conhece da Bíblia mesmo. O que fala lá em Romanos, não sei o quê. Irmão, você pode não conhecer ali a passagem na hora, e o cara quer te fazer perguntas para te colocar numa saia justa. Mas me diz aí, como é que foi essa queda de Adão? Como é que foi? Ele foi expulso, ele morreu, e aí ele vem com pegadinhas, e se torna debates, e Paulo fala, inúteis. Essas coisas são inúteis e sem valor. Fale comigo, inúteis e sem valor. Irmão, o que importa, o peso do evangelho está em Jesus. Aponte para Jesus. Irmão, ó, eu não vou bater, eu não tenho como discutir, eu nem quero discutir com você. Eu só quero fazer a obra de Deus. Vamos avançar o reino. Vamos junto? Você quer? Vamos. Não quer? Valeu. Porque ele quer alguém para discutir. Ele só quer alguém para bater boca. Você tem um propósito. Você não vai ficar medindo forças. Você tem o que oferecer e esse alguém é Jesus. Quer Jesus? Vamos. Quer? Vamos. Não há tempo a perder. Agora não quer, irmão. Quer ficar batendo boca, quer ficar discutindo, porque teve traumas no passado e só quer mais alguém para muitas vezes vomitar as suas mazelas. Você pode responder em amor, você pode sondar o coração daquela conversa e tentar dar uma resposta, mas mais do que isso você vai entrar no que Paulo fala. Não evite controvérsias tolas, genealogias, discussões. Isso aqui era comum para eles. Vamos ver quem sabe mais? Vamos lá. Cita, abre a Bíblia, conta, isso gerava uma discussão que não levava a lugar nenhum. E eu finalizo com esse resumo das três características de uma vida que não há mais tempo a perder. Primeiro, o inimigo quer nos distrair. Só recapitulando. Segundo, eu preciso me desprender da bagunça da minha vida. E terceiro, eu preciso
falar de Jesus. Eu preciso ser mais ousado. Irmão, nós precisamos de uma ousadia. Eu quero orar por mim e por você aqui. Porque a Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 1,7, o espírito que há em nós não é de temor, não é de timidez, é de amor, poder e equilíbrio. Existe uma autoridade que o Senhor deixou sobre nós. E por vezes nós nos acovardamos. Às vezes Deus coloca alguém na tua vida para você falar de Jesus e você se cala porque tem vergonha, porque pensa, o que é que vão pensar de mim? Eu não me importo com o que vão pensar de mim, porque vale mais o que Deus está pensando. E eu garanto para você algo, se você alcança aquela vida com o poder do Evangelho, essa pessoa vai ser grata a Deus pela tua vida, porque você investiu tempo, investiu amor através das tuas palavras, e isso vai tocar a vida daquela pessoa. Eu quero orar por mim e por você. Nós não temos tempo a perder. Nós não queremos nos distrair. Tente olhar para a sua vida. O que é distração? O que é embaraço? O que é engodo? O que é para tirar o teu foco? Opa, mantenha-se. Lembra da fila do safari. Mantenha-se na fila. Com os seus amigos perto. É o calor da comunhão. Sem se desviar. Sem sair para cá ou para lá. E você verá o que Deus pode fazer através da sua vida. Ou, talvez o segundo ponto para você seja o que mais impacte. Preciso me desprender das bagunças. Irmão, enquanto você não resolver essas bagunças da sua vida, a sua vida não prospera. Lembra de Provérbios 28, 13. Quem confessa o seu pecado e abandona, encontra misericórdia. Então, não é só confessar e não é sair abandonando do nada. É confessar, mais abandonar. Porque tem gente que é craque em confessar. Errei, me perdoa, errei. 20 anos nessa mesma luta. E confessa, é o rei da confissão. Mas não quer o quê? Abandonar. É um bichinho de estimação o pecado. Então, o conselho de Salomão é: confessa e larga, abandona, joga fora isso aí, irmão. E aí você vai encontrar misericórdia. Você não lembra disso, isso é pesado. Se você não fizer isso, não confessar, não abandonar, você não vai prosperar. E isso cabe para todas as áreas. E o Senhor quer nos derramar sobre nós essa ousadia para falarmos de Jesus. Você carrega aí dentro a presença do Deus vivo. Na sua boca tem poder de vida e de morte, de salvar ou destruir. Eu só estou aqui porque Deus usou um homem e ele não desenhou para mim, não. Ele falou, foi a boca dele. Ele abriu a boca e falou: Christian, você precisa de Jesus. E aquela mensagem entrou no meu coração. Eu estava com o coração ali, ó, preparado para receber essa palavra. E aquilo transformou a minha vida. E é só o começo. Eu estou muito animado com o que Deus quer fazer com a nossa vida. Então, irmão, não há mais tempo a perder. Não há mais tempo. Eu não quero perder um segundo de forma aleatória. Eu não quero perder um minuto da minha vida com coisas que Deus não tem para mim. Deus não quer para mim. Eu quero estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele tem para mim. O que não é para mim, eu não vou fazer. Agora, o que for para mim, eu vou para cima, irmão. Eu vou para cima, para a glória de Deus. Eu quero orar com você, se você puder ficar de pé, nós vamos finalizar esse tempo com essa oração e que o Senhor possa abençoar a tua vida, a tua casa e que você saia daqui com essa certeza. Não há mais tempo a perder. Pare de ficar transitando em ambientes que não é mais para você. Pare de ficar discutindo coisas que não é mais para você. Seu propósito é o reino de Deus. Dê a sua vida por isso. Gaste-se por isso. Com amor, com zelo, com energia, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Baixe sua cabeça, por favor. Pai, muito obrigado por essa noite.
Muito obrigado, Deus, pela tua palavra que nos encoraja, que nos edifica, que enche, Pai, a nossa vida com esperança, para que possamos avançar, continuar em te obedecer. Senhor, nós não temos mais tempo a perder. Nós não queremos perder tempo, Senhor, com aquilo que não vem do Senhor. Nós queremos ser produtivos, operantes, filhos de Deus inculpáveis, que brilha a luz de Jesus no meio dos homens. Usa a nossa vida, Pai. Nós entendemos hoje que o inimigo ele quer nos distrair. Nós entendemos também que as bagunças, elas prendem a nossa vida. Pecado é pecado. E nós entendemos que nesse âmbito de que não há mais tempo a perder, nós precisamos manifestar o teu reino. Falar do Senhor aonde estivermos, a tempo e fora de tempo, manifestando o teu reino aqui em Maringá e aonde o Senhor nos chamar. Abençoa, Pai, a tua igreja, a vida de cada irmão, que a tua presença nos acompanhe, que nos livre do mal, do acidente, da doença, do homem, da mulher imoral. Nós pedimos proteção física e espiritual. Nós pedimos, Deus, Zacarias fala de um muro de fogo que nos protege a entrada e a saída. Cobre-nos, Pai, com a tua presença. Que a semana possa ser uma semana incrível para a glória do teu nome. Que possamos exalar o teu aroma onde passarmos, cheios da tua presença, cheios da tua graça e da tua unção. E assim sermos filhos obedientes, continuando em santidade e manifestando o teu reino aonde passarmos. Obrigado, Pai, pela tua presença, por essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma ótima semana.